Bora lá, pessoal. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as três grandezas da física de eletrônica que eu super me amarro e é fundamental para vocês continuarem, né, aprendendo e produzindo, prototipando, utilizando Arduino. Perfeito? Então, basicamente, essa é a ideia. Então, na aula de hoje a gente vai falar sobre tensão, corrente e resistência. Joguei no Google, né, e ele me trouxe esse site que eu super adoro, que é os Embarcados. Perfeito? E aqui tem um conteúdo muito interessante que eu achei bem legal trazer para vocês, que é justamente falando sobre essas três grandezas: tensão, corrente e resistência. E aí ele traz essa relação e fala sobre a lei de Ohm, perfeito? Mas vamos lá, vamos passo por passo. Tá? Primeiro passo, as unidades. O que a gente tem? É importante você saber que a tensão, né, ela tem a unidade de volt, a corrente ela tem o ampere, que é o A, e a resistência a gente tem a unidade de ohm. Basicamente isso. É importante saber porque, principalmente quando a gente utiliza esses manuais, pega esses sensores, pega o Arduino, pega um manualzinho dos sensores ou vai fazer alguma compra, a gente consegue visualizar essas grandezas, perfeito? Como o trabalho na tensãozinha menor é capaz de a gente ver em muitos casos em milivolts, tá bom? Miliampere, a corrente, miliampere, tá? Então, basicamente, essa é a ideia. Tá? Nessa tensão, eu acho importante comentar, é muito comum a gente ver a tensão, né, e relacionar isso com a rede elétrica. Perfeito. A gente tem uma variância aí de 127 a 220, né, aqui no Brasil, e isso mostra o seguinte: essa tensão ela chega na nossa rede, né, pela nossa casa de uma forma alternada. O que é isso? A gente vai visualizar mais para frente, né? O que seria essa alternada? E a tensão que a gente utiliza no Arduino, que o circuito interno do Arduino e dos sensores, né, da eletrônica em si, que compõe, né, o Arduino e demais objetos e demais sensores que a gente vai acoplar o Arduino, trabalha numa tensão contínua. Então ela vem de uma forma contínua, ela permanece ali contínua, perfeito? Então, se você pegar as redes da sua casa e ligar na plaquinha diretamente do Arduino, sem pôr uma fontezinha de tensão contínua, ele vai queimar, obviamente, vai estourar, vai explodir. Então, não façam isso. Inclusive, se for mexer com a rede elétrica, vocês têm que tomar muito cuidado, porque é extremamente perigoso. Então, basicamente, esses são os conceitos e ideias iniciais. Vamos trabalhar aqui. Aí aqui vem um pouquinho de prefixo, né? A potência da base, isso que eu falei, olha lá, mili, micro, nano, é muito comum a gente ver isso em eletrônica. Então, eu acho muito interessante vocês saberem isso aqui. Na questão de resistência, vocês vão ver muito isso aqui, tá bom? Então, é importante que vocês tenham conhecimento sobre o prefixo, o símbolo e a potênciazinha de 10 que representa isso, tá? Quilo K, 10 a terceira. Então, isso vocês já estão cientes, já estão bons, eu acredito. E a resistência? O que é resistência, né? Então aqui fala que os materiais eles possuem a facilidade ou dificuldade para a passagem de uma corrente elétrica. Então, voltando. A resistência, né? O que seria a resistência? Ele fala aqui que os materiais eles possuem uma facilidade, né, ou dificuldade para a passagem de uma corrente elétrica. Então, o que é resistividade? O que isso significa? Ele mostra o seguinte, é o quanto eu dificulto a sua passagem ou facilito. Então eu vou usar a palavra dificultar porque em todos os casos ele vai ser um dificultador. Utilizado cobre. Por que é utilizado cobre na fiação? Justamente porque ele dificulta menos, né? Mas ele mesmo assim tem uma resistência. Então é importante vocês terem a noção disso, porque a gente vai trabalhar com resistência também para limitar a corrente, para gerar calor. Essas coisas são interessantes vocês terem a noção, justamente porque tem efeitos ali que envolvem a oposição à passagem de corrente é chamada de resistência elétrica. Então todo material, é o que eu falei, ó, todo material possui uma certa resistência elétrica.
Isso ocorre devido ao choque dos elétrons nos átomos durante a movimentação. Então, o efeito causado por essa oposição é o calor. Olha que legal. Determinados átomos oferecem maior resistência à passagem dos elétrons, produzindo mais calor. Então, olha só, uma resistência legal que a gente utiliza e é muito comum, é a resistência do chuveiro elétrico. O que ele oferece? Ele oferece uma barragem, né? Ele dificulta os elétrons passarem e com isso ele aquece. Ele aquece ao ponto de quando a água passa por ele, esquenta a água e você toma seu banho quentinho. Então olha só que legal, essa parte que eu queria falar. Dessa forma, parte da energia aplicada é transformada em calor. Esse efeito é chamado de efeito Joule, né? É o mesmo utilizado para aquecer a água do nosso chuveiro ou aquecer um forno elétrico. Porém, em muitos casos na eletrônica, esse efeito torna-se uma perda para o sistema em forma de calor. Então, o que são resistores? Resistores são componentes que oferecem essa resistência, né? E são utilizados nos circuitos. Podem ser utilizados para fazer dissipação de calor, né? E aí a gente tem o efeito Joule funcionando na prática. Por exemplo, aquecedor, forno elétrico, como já foi dito. Posso utilizar também, muitos resistores são utilizados para você ter um limitador de corrente, né, ou um divisor de tensão. A gente vai ver isso mais na frente, como é possível visualizar e realizar isso, tá bom? Então aqui tem uns exemplos, né, resistores SMD, tem os resistores muito comum aqui de resina, né, se não me engano. Tem a resistência do chuveiro, tem os potenciômetros que a gente consegue modificar a sua resistência. Então eu posso ter um potenciômetro que me deixa ele com, por exemplo, 100 ohms ou 1000 ohms, tá? Então eu consigo manipular isso. Muito utilizado na eletrônica, a gente vai ver muito disso. Então o potenciômetro é o que estou para falar que é o que a gente mais vai visualizar, tá bom? A simbologia dele é justamente esse retângulozinho ou esse exemplozinho aqui. A tensão, né? Então, o que seria a tensão? Resumidamente, a tensão elétrica é a diferença de potencial entre dois pontos. Sua unidade é volt e é representada nas equações de circuito geradas pela letra U e V. Então, é importante visualizar que a tensão ela é a diferença. Então, eu vou ter que ter dois pontos para saber quanto que está aqui e quanto que está aqui. Tá? Essa é a diferença. E a diferença ela quer elementos e situações diferentes. Por exemplo, se eu tiver um mesmo fio, como que eu vou medir a tensão nesse mesmo fio? É o mesmo ponto, então a tensão você não vai ter diferença, tá bom? Para eu tentar, para eu visualizar a tensão, eu vou precisar pegar dois terminais de pontos diferentes, em situações diferentes, para poder saber essa diferença, tá bom? Então é só lembrar tensão, diferença de potencial eu preciso de diferença. Por que eu preciso saber disso, desses detalhes? Porque a gente vai precisar medir, mensurar essa tensão. Então, se você não tiver esse conhecimento, você vai errar na hora de fazer a medição, tá bom? A corrente. A corrente é o fluxo de elétrons de um condutor quando submetido a diferença de potencial. Geralmente essa diferença de potencial é controlada por algum tipo de gerador, ou bateria, enfim, né? Então, a corrente elétrica pode causar alguns efeitos, por exemplo, o efeito térmico, o efeito luminoso que usamos no nosso dia a dia. A unidade de corrente elétrica é 1 ampere, isso a gente já viu. Tá? E o sentido real da corrente elétrica ocorre com o movimento dos elétrons saindo do terminal negativo para o positivo. Na prática, usa-se o sentido convencional, ou seja, adota-se o sentido do fluxo de elétrons saindo do terminal positivo para o negativo. Então, o sentido da corrente, né, é representado, ele vai ser sempre assim, do positivo para o negativo, tá bom? Mas no real, o que ocorre real é os elétrons saindo do negativo e indo para o positivo, porque os opostos se atraem e os semelhantes se repelem, né? Então vocês têm que lembrar disso.
E a lei de Ohm, né, a primeira lei de Ohm é formulada como: a corrente que flui por um resistor é proporcional à tensão aplicada e inversamente proporcional ao valor de sua resistência. Então, basicamente, é essa equaçãozinha aqui, né? Então, a corrente é igual ao valor da diferença de tensão dividido pela resistência. Tem um exemplo de atividade de aplicação bem simples para vocês visualizarem. A gente pode simular isso aqui, né, para visualizar. Perfeito? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer diferente. Eu vou calcular qual é a corrente, ó, calculadora, qual é a corrente que vai passar, ó, em 9 volts em um resistor de 1K, qual é a corrente que vai passar? Então, ela tem que passar 9 miliamperes, tá? Então, grave esses números estão numa bateria de 9 volts com resistor de 1K e eu vou ter 9 miliamperes de corrente. Então, essa é a lei de Ohm. É isso que a lei de Ohm me mostra, né, que faz o cálculo da corrente. Tá bom? E da mesma forma eu posso fazer o cálculo da tensão, se eu tiver a corrente e a resistência. Eu posso ter a resistência, né? Se eu tiver a tensão e a corrente, então essa forma de identificação que é proporcional, né? Essa relação entre essas grandezas nos faz ali, nos traz muita informação relevante, tá bom? Então vamos agora para o simulador para a gente entender e pôr na prática o que realmente está acontecendo. Então não sei se vocês lembram, essa é a nossa aula passada, e na nossa aula passada a gente brincou aqui com um LEDzinho, um resistor, né, e uma bateria de 9 volts. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr de lado, né, eu vou desconectar aqui, eu vou pôr de lado isso aqui, eu vou desconectar isso aqui e vou pôr de lado. Pronto. E vou procurar o seguinte, o multímetro. O multímetro vai ser o componente, né, que a gente utiliza para fazer as medições das grandezas que a gente comentou lá. Perfeito? Então eu tenho aqui, ó, eu tenho a corrente, o A, lembra que eu falei a importância de lembrar as unidades? O A, tem a tensão, né, o volt, o V, e tem a minha resistência de R. Eu tenho um Rzinho aqui. Então, por exemplo, eu quero medir a resistência e vou fazer o seguinte, ó, vou criar essa conectividade. Então, eu vou calcular a resistência que eu tenho nele. Olha lá, 1 ohm. Eu estou calculando a resistência que eu tenho aqui. Perfeito? Como é que eu vou fazer agora para calcular a tensão? Lembra que a tensão é diferença? É a diferença de potencial. Então, a diferença de potencial, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou ligar esse aqui na perninha do negativo e esse aqui eu vou ligar na perninha aqui do positivo. Então, agora eu vou mudar esse aqui para tensão e vou medir. Então, olha só, ele está me fornecendo 9 volts. E agora a corrente. Como que eu faço para saber a corrente? O que eu preciso, na verdade, para ter corrente? Eu preciso ter um circuito, eu preciso ter a movimentação dos elétrons. Então, a corrente. Como é que eu vou calcular para fazer a corrente? Então, eu preciso das 3 grandezas, né? Eu preciso saber qual é a resistência, o que eu vou passar. Então, olha só. Vamos dizer que eu faço isso aqui, ó. Eu quero que isso aqui, né? E agora eu vou fazer isso aqui, ó.
Eu quero saber qual é a corrente que está passando por aqui. Como é que eu vou fazer esse cálculo? Como é que eu posso fazer esse cálculo? Eu preciso saber qual é a corrente, certo? Então eu tenho que saber, essa corrente tem que passar por aqui. Eu não faço diferença de potencial, olha só. A diferença de potencial a gente media assim, lembra? Certo? Era a diferença. A corrente é o fluxo dos elétrons. Então eu tenho que fazer os elétrons passarem esse caminho aqui, passar por aqui e voltar aqui. Então como é que eu vou fazer isso? Ó, eu vou vir aqui, vou interligar aqui. Apesar de estar vermelho aqui, eu vou seguir, né? E vou pôr ele ainda pretinho. Olha lá. Então o que está fazendo a corrente? Né? Está vindo. Ela está nesse sentido aqui. Está vindo para cá, entrando aqui dentro, fazendo a medição da corrente, voltando e interligando. Então olha só. Eu tenho o seguinte. Eu tenho positivo. Aí por que deu negativo? Ó, eu tenho positivo entrando aqui, entrando no negativo dele e saindo do positivo para o negativo. Então, ele está me informando que eu inverti, que a corrente está invertida a esse terminal aqui que eu coloquei. Tá bom? Então, de fato, está invertida, porque se está vindo positivo, aqui ainda é positivo, ó. Então, eu deveria interligar esse fiozinho aqui para eu ver a o real caminho, o real sentido, tá? Da minha corrente. E agora? Eu vou deixar verde para vocês não confundirem com diferença de potencial. Então, olha lá. Eu tenho aqui, passando aqui, 9 amperes, perfeito? E aí, eu quero saber, tá passando 9 amperes, aqui é de 9 volts, então, qual é a tensão que está aqui sobre eles? Qual é a tensão que está sobre o meu qual é a tensão que está qual é a tensão que está sobre o meu resistor? Então também tá de 9 volts. Perfeito? Então eu tenho 9 mA atuando, né, no meu resistor de 1K. Lembra daquele cálculo que a gente fez de 9 mA? Aí, ó, tá aí. Então tá tudo ok. Agora vamos fazer o seguinte, eu quero fazer essas medições com o meu com o meu LED. Olha lá. Primeiro, por que ele não ligou? Lembra que eu falei com vocês, né? O da perninha. Então, essa criança aqui, ela vai ter que vir aqui. E essa aqui vai ter que vir aqui. Aqui eu vou pôr vermelho. E aqui eu vou pôr pretinho. Qual é a tensão aqui, sobre ele? Qual é a tensão agora sobre o meu resistor? Então vamos lá, vamos verificar. Eu quero saber qual é a tensão aqui, né? E qual vai ser a corrente também que vai estar passando aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui para saber qual é a corrente, vou fazer a medição, vou vir aqui e aqui. Bom, então
Então aqui eu vou deixar vermelho. Aqui eu vou deixar vermelho também. Aí aqui eu quero saber a tensão que está sobre o LED. E aqui a tensão. Aqui a tensão que vai estar sobre o nosso resistor. Então positivo. Vou interligar aqui. E aqui. Vamos verificar isso aqui. Vamos lá. Vamos ver o que acontece aqui. Olha só. Agora eu tenho um novo circuito, certo? Eu tenho um LED que está emitindo uma luz. Então, internamente também vai ter uma resistência interna. Eu tenho o meu resistor, que ele está dissipando, né? Uma tensãozinha que está passando a corrente por ele. Ele está passando uma tensão. E a soma dessa tensão aqui, ó, dessa com essa, ela tem que dar essa aqui. Perfeito? Então, se você somar 7,04 quanto 1,95, vai dar 8,99, que dá exatamente os 9 volts. Então, o que acontece? Vamos lá, vamos testar. Então, se eu aumentar a corrente, se eu aumentar a resistência, ele vai diminuir a corrente. O que significa diminuir a corrente ou aumentar a corrente? O nosso LED ele tem a limitação. Ele vai queimar se, por exemplo, aqui eu pôr 0. Não pôr a resistência para limitar a minha corrente. Então, ele vai queimar. Perfeito? O que acontece se eu pôr uma resistência muito pequena? Ele vai limitar a minha corrente, né? Só que, olha só, a vida útil, o LED é interessante trabalhar até com 20 mA. Está 65 mA. Então, ele vai queimar. Ou vai reduzir a vida útil dele e uma hora ele vai queimar. Tá? Então, se eu ponho 0,5, eu já tenho ali 13 mA, já está interessante. Ponho 1, então eu estou aumentando. Ó. Vou pôr 5, a resistência de 5, eu tenho que a corrente 1,43. Então, se eu aumentar isso aqui, eu vou reduzindo a minha corrente, conforme a lei de Ohm. E o que acontece? Quando você reduz a corrente também, olha a intensidade do LED. Ó, 5. Olha lá. 1. Agora 0,5. 0,2. 0,1. 0,8, tá vendo? 0,5, 0,8, ó. 1. Perfeito? Então, pessoal, era esses conceitos e essa brincadeira que eu gostaria que vocês fizessem e entendessem. Lembrando, olha só, atenção, eu estou fazendo a medição em paralelo, certo? Ó, tensão em paralelo. E a corrente, ela é em série. Eu preciso que a corrente passe pelo meu multímetro para eu poder saber quanto que vale, tá bom? Então, não confundam isso. Tentem simular exatamente esse processozinho aqui no computador de vocês, tá? Na conta de vocês,